e desencarnados. Para nós sempre é motivo de grande alegria aqui estarmos para falar sobre as coisas de Deus e de Jesus. E nós rogamos aos bons espíritos que nos auxiliem nesta tarefa. Como está escrito aqui na tela, o tema é ódio, o amor que adoeceu. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma pergunta retórica, porque todos nós sabemos a resposta, mas mesmo assim eu vou fazê-la. Quem aqui ama? Seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, ou qualquer outro ser ou qualquer outra coisa. Pode levantar as mãos. Todos nós, né? Todos nós amamos. E uma outra pergunta que é retórica, mas também gostaria de fazê-la. Quem aqui gosta de ser amado, gosta de ser querido, gosta de ser cuidado? Todos nós, né? Então hoje à noite eu acho que vai ser agradável, porque embora o tema comece com ódio, o que vai prevalecer aqui é o amor. O nosso irmão, esqueci o... Obrigado. Então, nós fomos buscar lá no dicionário o significado da palavra ódio. Então é sentimento de intensa animosidade relativamente a algo ou alguém, geralmente motivado por antipatia, ofensa, ressentimento ou raiva. E já aqui na definição da palavra ódio, já tem um alerta para nós. Porque geralmente o ódio é motivado por antipatia, uma simples antipatia que nós temos por alguém, seja no núcleo familiar, seja no núcleo profissional ou em qualquer outro lugar. Uma ofensa, né? Isso aqui é o que mais comumente desencadeia o sentimento de ódio. Ressentimento, né? A pessoa falou, fez alguma coisa e a gente não conseguiu digerir aquilo e fica aqui remoendo, né? Ou raiva, né? A raiva é a prima dileta do ódio. A raiva e o ódio geralmente andam de mãos dadas. Então, nós gostamos sempre de começar qualquer tema que seja em doutrina dos espíritos, nos recordando de Deus. Deus que é o nosso Pai Criador, que é a inteligência suprema do universo, que criou a todos nós simples e ignorantes, sem exceção. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. É como se nós fôssemos uma folha de papel em branco, onde cada um escreverá a própria história. E criou também um conjunto que chamamos de leis divinas ou naturais, que regulam toda a vida do universo. Tanto a parte material do universo, como a parte espiritual também. Ou seja, a nossa vida de relação. Então nós podemos dizer com segurança que tudo que foi ou será em virtude das leis divinas. Ninguém escapa das leis. E por que é importante saber disso? É importante saber disso, meus irmãos, para que nós tenhamos sempre consciência que existe um ordenamento, existe um regramento, existem regras na vida. Por exemplo, uma regra das leis da natureza. Se eu soltar esse livro aqui, ninguém vai duvidar o que vai acontecer, ele vai cair, né? Por quê? Isso é uma lei que a gente sabe que é a lei de gravidade. Existe uma força invisível que impele todos os corpos ao solo. A gente aprende isso na escola, né? Então, as leis físicas a gente sabe. Se eu colocar fogo numa chaleira com água e deixar ali por algum tempo, a água vai ferver. Também é um princípio físico de uma lei que também foi criada por Deus. Mas as leis que regulam a nossa vida de relação, as leis morais, muitas vezes a gente se esquece delas. E talvez por se esquecer é que o mundo esteja hoje ainda do jeito que está. Já melhorou muito? Já melhorou muito. Nós já melhoramos muito? Nós já melhoramos muito. Mas ainda tem muita coisa para que a gente faça para melhorar mais ainda. Vou dar um exemplo.
Se eu falar uma palavra de baixo calão para alguém, um palavrão, né? É muito provavelmente, praticamente certeza absoluta que a pessoa não vai gostar. Se eu falar a mesma palavra para 10 pessoas, as 10 pessoas não vão gostar. Se eu, pelo contrário, falar uma palavra de carinho, fazer um elogio, nossa, como você está bonita hoje. Nossa, olha, gostei muito daquilo que você me disse. Todo mundo vai gostar, não é verdade? Então, todos esses regramentos que existem na nossa sociedade também fazem parte. Por que a gente gosta ou não gosta? Segundo caso, é porque nós fomos criados assim. Então, na nossa vida, tudo, sem exceção, existe um ordenamento divino. Para falar mais simplesmente, são as regras da vida. Então, esse é o tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era antigamente, antes da vinda do Jesus Nazareno. Mas eu, aqui a Jesus, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai. Isso aqui, na época do Mestre, há 2017 anos, impactou muito toda a gente. Porque na cultura da época, tinha que aprender isso que foi dito. A gente amava o próximo e odiava o inimigo. Imagina numa guerra, os combatentes, né? Um exército contra o outro. Nós estamos combatendo, mas nós temos que amar ele. Pô, mas ele quer me matar? Pois é, mas tem que amar. Então, até hoje, as palavras do Mestre, para muitos ainda causam estranheza. Amar o meu inimigo? Amar a pessoa que está me prejudicando lá no meu trabalho? Amar aquela pessoa que só me faz mal? É isso mesmo. Fazer o bem ao que vos odeia. Nós sabemos que a pessoa nos odeia, mas ainda tem que fazer o bem para ela. E aqui não é figura de linguagem. Isso aqui não é um exemplo que o mestre está dando. Ele está dizendo para fazer o bem. E o que é fazer o bem? É ser bom para aquela pessoa. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, aqueles que nos perseguem, que falam mal da gente, que fazem fofoca, ou modernamente hoje, como se diz, fazem bullying contra a gente, o que Jesus mandou fazer? Orai. Orar para ele. Meu Senhor, olha, essa pessoa está fazendo isso tudo contra mim, mas queria que o Senhor abençoasse. Isso aqui, meus irmãos, como nós sabemos, são palavras daquele a quem chamamos de Mestre. O maior mandamento, Evangelho capítulo 15. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Amar a Deus. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei. Lembra que eu falei de lei no começo? Toda a lei, todo o ordenamento, todo o regramento divino e todos os profetas. Aquele de nós que conseguir fazer isso está muito acima de que tudo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tudo. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós lemos isso, ou relemos, que eu tenho certeza que isso aqui todo mundo já conhece de cabeça,
a gente pode se sentir mal. Eu digo, não, mas eu não dou conta disso aqui ainda. A gente escuta às vezes as pessoas dizendo, ixi, eu estou longe demais disso aí. Aí a pessoa tende até a desanimar, né? Não, mas eu não dou conta nem da metade disso aí. Não é verdade? Porque muitas vezes, ao menos, é o que transparece a vida lá fora, é que ainda existem dois em nós. O eu religioso, nós que estamos aqui hoje numa casa espírita, falando do Evangelho do Mestre, e que concordamos com tudo que está aqui, e que queremos já a melhora, que gostamos de ouvir essas mensagens, e o outro, somos nós na vida lá fora. No trânsito, no trabalho, numa fila que não anda, num ônibus lotado, num engarrafamento. Não é verdade? Então, muitas vezes, quando a gente para refletir, e devemos fazê-lo corriqueiramente, isso pode nos levar a um certo desânimo. E a gente até escuta pessoas dizendo, eu, por exemplo, tenho um amigo, que depois de frequentar a casa espírita por um tempo, ele falou, Lisuardo, eu vim aqui a teu convite. Então, por respeito, eu vou te dizer o seguinte, eu não vou mais vir. Eu falei, mas por quê? Você não gostou de alguma coisa que ouviu? Não, é tudo certo e tudo maravilhoso, mas eu ainda não dou conta. Então eu ainda prefiro as paixões mundanas. Eu digo, rapaz, só que agora tem um grave problema. O que é? É que antes de vir, você podia dizer que não sabia, por isso que fazia o errado, né? Agora, você já não pode mais dizer isso. Então eu te aconselho que fique e que te reformes. E esse é o nosso caso, meus irmãos. Esses ensinamentos aqui não é para servir de desânimo. E nós já vamos explicar um pouquinho mais por quê. Mas sim de encorajamento. Eu ainda não consigo, mas já sei, já é a minha meta, já é o meu norte seguro. Então a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um consolador que ficará eternamente entre vós, para explicar tudo o que tenho dito e ainda mais. Então é uma doutrina que consola, que nos traz o consolo, nos traz o alívio, nos traz a esperança. Lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento? Deu a cada um deles uma missão? A resposta. Perdão, a pergunta, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta, Deus criou todos, ou seja, sem exceção, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Lembra que eu falei no início, uma folha em branco, cada um vai escrever essa história? Sem conhecimento nenhum. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Aqui está a resposta, meus irmãos. Deus é amor, nas palavras do apóstolo João. Deus é um pai de amor. Deus é bom, é soberanamente bom. Deus é justo, é soberanamente justo. Não existe justiça maior, não existe bondade maior. E na pedagogia divina, para atingirmos a perfeição, que todos nós aqui vamos atingir, quis ele que progressivamente nós vamos conduzir à perfeição. Significa o quê? Que não é só em uma,
encarnação. Por isso nós temos várias. É simples assim. Fomos criados simples e ignorantes, várias e várias e várias encarnações, e nós vamos chegar à perfeição. Então, quando o Mestre Jesus, voltando aqui, falou: amai os vossos inimigos, fazei o bem a que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam, é a meta. É a meta. Alguém de nós, ou muitos, já consegue fazer isso na presente encarnação? Parabéns, maravilhoso. Continue assim, sirvam de exemplo para nós outros. É a meta. Porque aqui na Terra, nós imperfeitos que somos, meus irmãos, nós não pedimos a um aluno de primário que saiba as matérias do ginásio ou da universidade. Nem adianta pedir porque não vai saber. Não é verdade? Então Deus, com muito mais justeza, é a mesma coisa com a gente. Olha, o nível que a humanidade está hoje, a média, vamos dizer assim, o que se pode esperar é isto. E tanto é verdade, alguma vez vocês já se perguntaram por que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás e não há 3000? Porque Jesus foi tão importante na história da Terra que dividiu a contagem do tempo. Se conta o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Se essa mensagem dele, como nós sabemos, é tão forte, tão potente, tão transformadora, por que ele não veio antes? Pelo mesmo motivo que a gente põe nosso filho na escola quando ele tem 6 para 7 anos. Adianta pôr com 3? Não adianta. Então Jesus, quando veio, era porque, olha, agora o povo já está em condições de entender. O Consolador prometido veio em 1857 e não antes, por quê? Porque não adiantava. Idade das trevas, guerras. Olha, em 1857 pode mandar agora, que vai ser o complemento do ensinamento do Cristo, que agora eles vão começar a entender melhor. Então, meus irmãos, aqui, ó, é reencarnação atrás de reencarnação. Esse aqui eu acho que eu já falei. Capítulo 12. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provoquem indiferença, ódio e desprezo. Mesma coisa com outras palavras. O Cristo que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. Essa é a continuação ainda daquele item 10 do capítulo 12. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida aos que não cumprem a lei do amor. E a pergunta é, voltando à mesma pergunta, quem que gosta de ser amado? Quem que gosta de receber um carinho? Uma palavra que motive. Uma palavra de alegria quando estamos tristes. Um abraço. Uma visita inesperada. Uma pessoa querida. Nossa, está com tanta saudade de ti. Todos nós, né, meus irmãos? Todos nós gostamos. Entretanto, ainda estamos numa fase, meus irmãos, de amor doente. Não com todos, claro.
de um amor imperfeito, que seria só um prenúncio do verdadeiro amor. Porque se nós gostamos de ser amados, se nós gostamos de um carinho, de uma palavra amiga, de uma palavra que nos motiva, é muito fácil de entender que o nosso semelhante gosta das mesmas coisas. É muito fácil de entender que quando nós não agimos assim com o nosso próximo, ele... Cadê? Bom, sumiu, mas ele vai se magoar. Lembra lá a definição de ódio? Vai se ressentir. Depende do que nós façamos ou digamos, ele vai ter raiva. E daí para virar ódio, é um pulo. Então a questão é, meus irmãos, nós acreditamos, temos fé no Mestre Jesus e no seu Evangelho? Nós queremos nos transformarmos? Nós queremos erradicar em nós o homem velho para que nasça o homem novo? Ou queremos continuar a viver por viver? Para muitas pessoas, quando se pergunta, qual que é o objetivo da tua vida? Geralmente a resposta é, eu quero comprar uma casa. Isso não é objetivo de vida. Não, olha, eu quero dar estudo para meus filhos. Muito lindo, parabéns. Comprar casa também, pode comprar. Mas isso não é objetivo de vida. Eu quero viajar, conhecer o mundo. Parabéns, viaja mesmo que é bom. Mas isso não é objetivo de vida. E é esta pergunta que nós deveríamos responder para nós todos os dias. Qual que é o objetivo da minha vida? Porque é o objetivo que vai determinar as nossas ações. No exemplo da casa, quem quer comprar uma casa, ou vai comprar uma que já está construída, vai poupar ou fazer um financiamento, comprar à vista, não importa, mas precisa do dinheiro, né? Então a ação dele, o que é? É acumular o dinheiro. O que vai construir, mandar construir, precisa primeiro do terreno. Bom, então eu vou primeiro juntar dinheiro para comprar terreno. Então, o nosso objetivo vai definir as nossas ações para que a gente possa alcançá-lo, né? Agora, qual que é o objetivo da nossa vida, meus irmãos? Vamos responder somente para nós mesmos. Qual que é o objetivo da nossa vida? Mas, Luiz Eduardo, então, eu querer dar uma boa educação para meus filhos não é objetivo de vida? Eu querer comprar uma casa? Vou explicar por que não é. Porque mais dia, menos dia, nós vamos desencarnar. E o que vai ficar na Terra? Vai ficar o corpo, vai ficar a casa, vão ficar as viagens, tudo que é de material. Agora, a vida nossa, que é imortal, nós continuamos lá no plano espiritual e vamos voltar depois. Procurai primeiro as coisas do céu. E o resto te será dado por acréscimo. Nós acreditamos em Jesus? Nós acreditamos no Evangelho dele? Então devemos saber qual que é o nosso objetivo de vida, para definir as ações que nos fará chegar até lá. Qual que é o objetivo de vida do cristão, meus irmãos? Todos nós sabemos. Está no Evangelho. Primeiro, nós falamos agora há pouquinho. Primeiro objetivo,
Amarás o Senhor de teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Segundo objetivo. Perdão. Amarás o teu próximo. Como a ti mesmo. Esses são os objetivos de vida de um cristão. Então, para resumir em um só verbo, o objetivo de vida de um cristão é amar. E vejamos que Jesus não disse, amar se fores amado. Não, ele falou ama. Sem esperar nada em troca. E mais do que isso, sobretudo tratais de amar os que provocam indiferença, ódio e desprezo. Ame todos, mas aquele que te provocar indiferença, ódio e desprezo, tu vai amar mais. Esse é o objetivo da vida de um cristão. Mas, como nós falamos lá no início, nós fomos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição, mais reencarnação, menos reencarnação, nós vamos chegar à perfeição. E fomos criados simples e ignorantes, ou seja, nós não sabíamos. Então nós estamos aprendendo a amar. É por isso que o mestre nos disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem venha o escândalo. O que quer dizer isso? Olha, eles ainda estão num nível muito baixo. Ainda não aprenderam a amar verdadeiramente em sua plenitude. Então acabarão de fazer mal uns aos outros. Mas ele faz uma ressalva importantíssima. É o mestre falando. Ai daquele por quem venha o escândalo. Ai daquele que provocar indiferença. Ai daquele que prover o ódio e o desprezo. E aqui os sinônimos para isso a gente poderia ficar falando a noite inteira. Ai daquele que xingar no trânsito. Ai daquele que cobiçar a mulher do próximo. 10 mandamentos. Ai daquele que cobiçar a coisa do próximo. Os bens do próximo. E por aí afora. Então, repetindo. Hoje, nós somos avaliados segundo as nossas possibilidades de hoje. Na escola aqui na Terra, se avalia um aluno do 2º grau, diferentemente de como se avalia alguém que já é formado. Ou que está fazendo um doutorado, um mestrado, seja lá o que for. O nível de exigência, claro, é muito maior. Não é? Um filho nosso, pequeno, faz uma peraltice. Nós não vamos espancar o rapaz? Vamos dizer, meu filho, não faz isso aqui é errado, papai não quer, explica por quê. Não é mesmo? Agora, se já for um marmanjão, também ninguém vai espancar, mas nós vamos ser mais enérgicos. Digo, você é um homem grande fazendo isso? Que feio, não é verdade? Então é conforme o nível de cada um. E é por isso que é importante termos isso aqui em mente, meus irmãos. Isso aqui é uma escola.
Todos nós estamos na escola da vida. Todos nós estamos na escola do amor. Todos nós sabemos disso. Nós estamos na terra para aprender a amar. E cada um pergunta a si próprio agora, como é que se ama? O que é amar? Amar é um verbo, e todo verbo indica ação. Geralmente, quando fala amar, se pensa em sentimento. Ai, eu amo essa pessoa. Ai, eu amo meu pai e minha mãe. Lindo. Mas amar é um verbo, e verbo indica ação. Então, como é que se ama? Se o mestre recomenda em várias passagens do Evangelho que nós devemos amar até os que nos odeiam, nos fazem mal, que dirá dos outros? E muitos dirão, não consigo amar quem me odeia. Aquele lá eu não vou amar. Vai. Isso é certeza. Absoluta certeza. Nunca diga que não vai amar tal pessoa, porque vai. Talvez não nessa encarnação. Mas é certeza. Por que é certeza? Porque todos nós vamos atingir a perfeição. E condição básica para chegar à perfeição é amar a todos. Sem distinção. Mas voltando à pergunta, como é que a gente transforma o ódio, que é o amor doente, no verdadeiro amor? O que nós temos que fazer para amar? O que nós fazemos todos os dias? E aí, pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já falamos muitas vezes do egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos existe egoísmo e orgulho. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça e o amor. Onde tem egoísmo, não tem amor. E caridade. O egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando nós temos uma certa dificuldade em definir como nós amamos o nosso próximo, na maioria das vezes está ligado ao egoísmo que ainda reside em nós. Em alguns mais, em outros menos, mas na maioria de nós ainda. Mas o objetivo da vida de todo cristão é amar. Agora, como? Aqui tem alguns exemplos que são bem pequeninhos. Existem muito mais formas do que essas. Ainda na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mas eu quero trazer à luz aqui o comentário de Kardec. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Olha que interessante. Amor e caridade são complemento da lei de justiça. Porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Como amar? Era a pergunta anterior. Só isso aqui, ó. Fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. É simples assim. Da mesma maneira que nós falamos aqui, que a gente gosta de amor, gosta de carinho, é dar amor e dar carinho aos outros. Nossos irmãos. Só isso. Olha aqui, ó. Aprendendo a amar. Quem tem um pouco de dificuldade,
A Terra é um planeta escola, como a espiritualidade amiga nos diz, né? E dentro dessa escola tem várias matérias. Como é que a gente aprende a amar? Na família. A mãezinha aqui na frente, ó, aconchegando a filhinha no seu seio. Né? A gente, quando vê o pai ou a mãe, quando algum dos nossos familiares está doente, a gente se preocupa. Dá uma passadinha na casa do pai ou da mãe para dar um alô, tomar um cafezinho com eles. As mães, filho grande, já marmanjo, a mãe liga, está bem agasalhado? Tudo isso é a escola do amor. Lembra aquele que falou que essa pessoa eu odeio e não vou amá-la nunca? Está aqui, ó. Nos casos renitentes de ódio, vem na mesma família. E é tão certo como o sol vai nascer amanhã de manhã outra vez. Aquele que a gente mais odeia, nós vamos beijar os pés dele. Jamais! Vai aqui, ó. Todo mundo beijou o pé do seu filhinho já. Vai beijar. Precisa ser assim? Não precisa. É assim que você quer? Seja feita a tua vontade então, mas vai amar. Por quê? Porque Deus é bom, soberanamente bom. Deus é justo e soberanamente justo. E todas as leis de Deus nascem da lei primeira, que é a lei de amor. Amor é uma lei. Isso é importante. E se é lei, é impositivo. Não é opcional. Quer ser feliz? Ame. Olha aqui, ó. Exemplo de amor. De abnegação. De esquecimento. Mas vamos mais perto. As penitenciárias. Os famintos. Os hospitais. Ou os esquecidos de todas as sortes. Meus irmãos, finais de semana geralmente, né? Mas quando tem um feriadão, a cidade aqui esvazia, né? Muita gente vai para Caldas, vai para Pirinópolis, sei lá para onde. Bonito ver a família viajando, né? Bonito. Final de semana, os bailes, as festas, os barzinhos, tudo lotado. Lei de sociedade, não tem nada errado quanto a isso. A maioria é cristão, né? A maioria do povo brasileiro é cristã. Agora, aos que não fazem, procurem um hospital público. Cheguem lá no final de semana e digam, olha, eu vim aqui visitar um irmão doente. Eles vão indicar, então vai em tal lugar lá, porque coitado está abandonado, a família é muito pobre no interior, ele está aqui sozinho. É gratificante. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, assim como os barzinhos estão cheios, e nada contra, os estádios de futebol estão cheios, nada contra. Mas os visitadores dos sofredores lá do hospital não tem fila. Porque no estágio que nós estamos de amadurecimento espiritual, deveria ser assim. Olha, eu sou lá do grupo GEAVE, Grupo Amor e Vida. Nós viemos aqui para visitar. Olha, meu irmão, já tem tanta gente para visitar aqui que não vai dar prazo. Vocês voltam outro dia. Ou lá na penitenciária. Olha, nós viemos aqui para trazer um pouco do evangelho para esses irmãos encarcerados. A gente deveria escutar, olha,
Já tem tanto grupo evangélico, católico, espírita aqui, que também não cabe todo mundo. Aqueles que levam sopão e agasalho, principalmente nos dias mais frios, para os moradores de rua, devia ser a mesma coisa. A gente chegar num irmão, olha, obrigado, mas eu acabei de comer 2 vezes já, porque já veio o outro grupo, já veio os evangélicos, já veio tudo. Isso é ser cristão. Como é que nós podemos amar? Alguns exemplos aqui. Não falta trabalho para o cristão de bem. No próprio bairro tem trabalho. Mas o que a gente mais vê são casas com os guarda-roupas abarrotados de roupa. Todo ano compra roupa da moda. Tem roupa ali com umas 4 encarnações e gente passando frio. A gente vê pessoas morando no mesmo prédio. E nem se cumprimentar, se cumprimentam quando estão no corredor ou na escada. A gente escuta no trabalho que fulano ou ciclano está com problema de saúde ou de desavença familiar. E muitas vezes nós cristãos entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não nos oferecemos, meu irmão, queria ir lá na tua casa fazer uma oração contigo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a pergunta é: nós somos discípulos de Jesus? Claro que somos. Todos nós somos. Jesus é o nosso mestre. É o mestre querido, é amigo de todas as horas. É com quem nós podemos contar no nosso momento de solidão e de dificuldade. Mas ele é mestre, ele ensina. E se nós o chamamos de mestre, então alunos somos. Devemos fazer por onde? Por toda a mensagem que está aí há mais de 20 séculos. Não deveria mais ter fome na terra. Mas todos os dias quase 1 bilhão de pessoas passam fome na terra. Tem gente no Brasil que ainda morre de diarreia. Porque muitas vezes nós vivemos em ilhas. É eu e a minha família primeiro, os amigos depois e o resto é o resto. E se continuarmos assim, meus queridos irmãos, a mudança na Terra vai demorar muito tempo ainda. Porque a mudança se opera dentro de cada um de nós. Mas, Luiz Eduardo, você mesmo falou que são várias encarnações para chegar até lá. Exatamente. Só que o ritmo depende da gente. Uns vão mais rápido, são mais aplicados, como no colégio. Outros são mais desleixados e vivem a vida por viver. Respondem da casa, das viagens, do apartamento, quando pergunta qual que é o teu objetivo de vida. Mas o cristão, como nós sabemos, o objetivo de vida do cristão é amar. E, para finalizar, é o slide que nós vimos lá no começo. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca ao sal dos seus, se ajuntaram em conselho. E um que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: qual é o maior mandamento da lei? Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e todo os profetas.
que este seja o nosso mantra. Que esta seja, meus irmãos, a leitura de cabeceira todas as noites antes de dormir. Que o Mestre Jesus não seja apenas um quadro na parede. Que a mensagem do Mestre habite em nossos corações. Ó Mestre querido, eu sou tão pequenino ainda. Eu ainda erro muito. Mas já tenho em Ti o norte seguro da minha vida. Me ajuda, Senhor. Eu sou fraco. Eu sou pequeno. E a resposta é instantânea. Ele ajuda. Só depende de nós, meus irmãos. E que a paz desse Mestre tão querido, tão amado, esteja entre nós hoje, agora e sempre. Que assim seja. Oremos, meus irmãos. Querido Mestre Jesus, há mais de 20 séculos, escutamos a Tua mensagem de paz, de amor, de concórdia, de sabedoria. Já progredimos muito, Senhor, quando olhamos para trás e vemos a história da humanidade. Mas ao olhar para frente, vemos que o caminho ainda é longo a percorrer. Não desista de nós, Senhor. Esteja sempre conosco, a nos intuir, a nos amparar. Permita, Senhor, que esta casa de oração, que a espiritualidade amiga que aqui trabalha, que os trabalhadores dessa casa, de todas as tarefas, sejam sempre muito bem abençoados. Abençoe todos que aqui estão, naqueles em quem pensamos neste momento, naqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos presídios, que possam receber um pouco da Tua paz e do Teu amor. E permita, Mestre, que possamos retornar aos nossos lares em segurança e na boa companhia dos Teus mensageiros de luz. Que assim seja, Mestre. Muito obrigado.